O Supremo restringe critérios para regularização de terras na Amazônia Legal e você vai ver também. Procuradoria-Geral da República recomenda a revogação da portaria do governo que mudou as regras da fiscalização do trabalho escravo. Mandados de busca e apreensão e de prisão são cumpridos em operação de combate ao tráfico de drogas e armas em São Paulo. Justiça obriga companhias aéreas Gol e TAM a complementar indenização às famílias de vítimas mortas em acidentes ocorridos em 2006 e 2007. E com foco na educação política de jovens, TSE lança o projeto Partiu Mudar. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. 51 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão estão sendo cumpridos hoje para combater o tráfico de drogas, de armas e de lavagem de dinheiro em São Paulo. A operação denominada Salazar acontece na capital paulista, em São Bernardo do Campo e em outras 10 cidades do estado. 11 pessoas já foram presas, entre elas o principal alvo da operação, o traficante Leandro Robson dos Santos. Ele estava em Praia Grande, na Baixada Santista. As investigações começaram há 10 meses e já se sabe que essa quadrilha tem vínculo com traficantes da Rocinha, no Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro do Trabalho, Reinaldo Nogueira, que revogue imediatamente a medida que altera o conceito de trabalho escravo. Para a Procuradora, as mudanças fazem o país voltar a um ponto em que a legislação superou há vários anos. Retrocesso na proteção da dignidade humana. Foi assim que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou as novas regras do governo para o combate ao trabalho escravo. As mudanças têm gerado polêmica. É que agora o nome de empresas ou empregadores só poderão ser incluídos na lista suja do trabalho escravo por decisão do ministro do Trabalho. Antes, a inclusão era técnica. Outra alteração é que jornada exaustiva e condições degradantes só podem ser consideradas trabalho escravo se for comprovada restrição de liberdade da vítima. Contrária às novas regras, Dodge se reuniu com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e pediu que as mudanças sejam revistas imediatamente. Para a Procuradora-Geral da República, essas alterações ferem a Constituição. No encontro com o ministro, Raquel Dodge afirmou que as mudanças fazem o país voltar a um ponto que a legislação superou há vários anos. A procuradora entregou uma recomendação ao ministro, elaborada pelo MPF junto com o Ministério Público do Trabalho. O documento diz que as novas regras contrariam o Código Penal e as orientações da Organização Internacional do Trabalho, ao condicionar o trabalho escravo à restrição de liberdade da vítima. A procuradora se colocou à disposição para discutir propostas para garantir que o trabalho escravo seja combatido e os crimes punidos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um parecer do relator que impede o STF de analisar a denúncia contra o presidente Michel Temer. Agora a decisão é do plenário. Após 2 dias de discussão na Câmara dos Deputados, 39 parlamentares seguiram o relator deputado Bonifácio Andrada para não autorizar o prosseguimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles são acusados pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Mas a palavra final será do plenário da Casa e para um resultado válido são necessários 342 votos para confirmar o parecer ou dar prosseguimento e autorizar o Supremo Tribunal Federal a analisar a denúncia contra o presidente da República. Se o plenário negar a autorização, confirmando a posição da CCJ, Temer só poderá ser processado após o fim do mandato. Mas se o plenário aprovar o prosseguimento do processo e o Supremo aceitar a denúncia, Temer se torna réu e fica afastado do mandato por 180 dias. A votação no plenário da Câmara dos Deputados está prevista para a próxima quarta-feira, dia 25. O presidente Michel Temer só pode perder o cargo se for condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o presidente da Câmara assume a presidência e tem até um mês para convocar eleições indiretas. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu que as companhias aéreas Gol e TAM terão que pagar complementações de indenização às famílias de vítimas mortas em acidentes ocorridos nos anos de 2006 e 2007.
A repórter Carolina Chaves tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, as complementações elevam em 10 vezes os valores pagos pelas companhias aéreas às famílias das vítimas. As famílias são famílias de 154 mortes da queda do avião da Gol no Mato Grosso em 2006 e de 199 vítimas fatais da queda do avião da TAM, de vítimas fatais do avião da TAM que saiu da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e chocou-se contra um prédio em 2007. A decisão veio após um pedido de recurso do Ministério Público Federal que questionou o valor de pouco mais de R$14 mil a ser pago pelas duas companhias. Esse valor tinha sido estipulado com base no Instituto de Resseguros do Brasil. E segundo o TRF, a resseguradora não tem competência para fixar um índice de correção ou até mesmo um valor fixo de indenização. Érica. Obrigada, Carolina. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou hoje o recurso de João Cláudio Genu e aumentou a pena dele de 8 anos e 8 meses para 9 anos e 4 meses de prisão. No mesmo julgamento, Rafael Ângulo Lopes, funcionário de Alberto Youssef, teve a pena diminuída. O aumento da pena de Genu foi baseada na culpabilidade negativa, ou seja, no fato do réu ter condições sociais e intelectuais de reconhecer e resistir à prática do ilícito e ainda assim praticá-lo. O Superior Tribunal de Justiça determinou a prisão de um conselheiro afastado do Tribunal de Contas e de um ex-deputado condenados por peculato e lavagem de dinheiro no Espírito Santo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a prisão imediata do conselheiro Valci Pereira, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, e do ex-deputado estadual José Carlos Grates. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal que apontou irregularidades praticadas na administração estadual de 1998 a 2003. Entre as irregularidades, o MP citou desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro para dissimular a origem ilícita de recursos desviados da Assembleia Legislativa do Estado. Valci foi condenado a 10 anos de prisão e Grates a 5 anos e meio. O relator da ação penal, ministro Mauro Campbell Marques, afirmou que o julgamento dos embargos encerra a fase processual no âmbito do STJ. O ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, aceitou o pedido de Marcelo Fernando de Sá Costa, filho do traficante Fernandinho Beiramar, para que ele possa recorrer da condenação em liberdade. Marcelo Fernando de Sá Costa foi condenado a 11 anos e 7 meses de prisão por tráfico de drogas, inicialmente em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A defesa já havia tentado o habeas corpus em segunda instância, antes de recorrer ao STJ. Mas o ministro Nefe Cordeiro, relator do processo, entendeu que o decreto não traz qualquer motivação concreta para manter Marcelo na prisão. De acordo com o ministro, a sentença apenas mencionou que haveria risco se ele continuasse em liberdade. Para Nefe Cordeiro, essa justificativa é abstrata e evidencia a falta de fundamentos para a manutenção da prisão cautelar. Por isso, o ministro determinou que Marcelo fosse solto até o julgamento do mérito pela 6ª turma do STJ. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, substituiu os efeitos da prisão preventiva do Flávio Godinho, apontado como homem de confiança do empresário Eike Batista, por medidas cautelares. A decisão confirma a liminar de abril e segue o entendimento da 2ª turma do STF, que adotou o mesmo procedimento em relação a Eike. Godinho foi denunciado por suposta prática de crime de corrupção ativa e lavagem de ativos, envolvendo contratos de obras públicas no Rio de Janeiro, em investigação que abrange também o ex-governador Sérgio Cabral. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Supremo restringe critérios para a regularização de terras na Amazônia Legal. Voltamos em instantes. O plenário do STF decidiu que as terras quilombolas na Amazônia Legal não podem ser regularizadas em nome de terceiros. Os ministros decidiram que o governo vai ter que justificar a dispensa de vistoria para a regularização de pequenas propriedades na Amazônia Legal. Afastar quaisquer interpretações que concluam pela desnecessidade de fiscalização de imóveis rurais de até 4 módulos rurais, de até 4 módulos fiscais
devendo o ente federal utilizar-se de todos os meios referidos em suas informações para assegurar a devida proteção ambiental e a concretização dos propósitos da norma, para somente então ser possível a dispensa da vistoria prévia como condição para a inclusão da propriedade no Programa de Regulação Fundiária de Imóveis Rurais de Domínio Público na Amazônia Legal. Ainda que se admita a dispensa da vistoria prévia, impõe-se, no entanto, algum outro ato de fiscalização adequado e suficiente para se aferir se estão presentes os requisitos que legitimam a regularização. É preciso uma fundamentação para afastar a vistoria. E creio também, com todo respeito pelas opiniões em contrário, que não haverá uma burocratização, porque o processo já é burocrático. Para se proceder a uma alienação, uma concessão real de uso, ou de direito real de uso, é preciso abrir um processo. Devendo a pessoa, o ente federal competente, utilizar-se de todos os meios referidos em suas informações para assegurar a devida proteção ambiental, e a concretização dos propósitos da norma, para somente então tornar-se possível a dispensa da vistoria prévia como requisito, como condição para inclusão da propriedade no Programa de Regularização Fundiária de Imóveis Rurais de Domínio Público na Amazônia Legal. Se afastar qualquer interpretação no sentido de que se possa dispensar de plano e permanente e automaticamente a necessidade de vistoria prévia para regularização fundiária, neste caso específico da Amazônia Legal. O STF decidiu ainda que as áreas ocupadas por quilombolas e outras comunidades da Amazônia Legal não podem ser regularizadas em favor de terceiros. Interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, a fim de afastar-se qualquer interpretação que permita a regularização fundiária das terras ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia Legal, em nome de terceiros ou de modo a descaracterizar o modo de apropriação da terra por esses grupos. Não serão passíveis de alienação e cessão de direito real de uso em favor de terceiro, no âmbito da política da realização fundiária, as ocupações que recaiam sobre áreas públicas ocupadas por quilombolas e outras comunidades da Amazônia Legal. A decisão foi tomada durante a análise de ação que questionava a lei que trata da regularização fundiária de terras da União na Amazônia Legal. A decisão abrange as terras da chamada Amazônia Legal. A área é composta pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, na totalidade, e por parte dos estados do Maranhão e do Mato Grosso. Bom, e para falar sobre essa sessão de ontem no Supremo, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, o que muda a partir de agora? Olá, Érica. O que muda é exatamente que, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal restringiu os requisitos para essa regularização. A lei que trata desse tema é a Lei 11.952, a lei de 2009, então ela traz uma série de elementos, que devem ser observados para que haja a regularização fundiária dessas terras localizadas na reserva legal da Amazônia Legal. Então, a partir de agora, o Supremo, com essa decisão, protege ainda mais as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais que vivem nessa área da Amazônia Legal. A partir do momento em que ele determina, o Supremo determina uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a norma não pode ser interpretada para autorizar a regularização de terras em nome de terceiros, ou seja, somente as comunidades quilombolas, os descendentes de quilombolas ou as comunidades tradicionais é que poderão ter a titulação dessas terras em favor dessas comunidades. Não é possível, então, que elas sejam titularizadas em nome de terceiros. Um outro ponto importante, que também foi debatido pelo STF na sessão plenária de ontem à tarde, diz respeito à questão da vistoria prévia. A lei estabelecia como obrigatória a dispensa da vistoria prévia. E o que o Supremo Tribunal
Federal entendeu é que essa vistoria prévia, ela não pode ser dispensada obrigatoriamente. Para que haja dispensa, e a dispensa então só pode acontecer em casos excepcionais, é preciso que haja uma manifestação da indicação dos requisitos que fundamentaram aquela dispensa prévia, ou seja, o poder público, ele tem a obrigação de fiscalizar as áreas, de verificar por meio de documentos e por qualquer outros meios que estejam à disposição, inclusive por meio da vistoria. E, no entanto, essa vistoria prévia só poderá ser dispensada em casos excepcionais. Gisele, hoje tem sessão plenária no Supremo, né? Vamos ver o que está previsto na pauta. Ordem social é o tema que abre a pauta desta quinta-feira no plenário. O primeiro processo é uma ação direta de inconstitucionalidade sobre piso para custeio pela União de ações e serviços públicos de saúde. O segundo tema do dia é direitos fundamentais, com 3 processos no total. O primeiro é uma ação direta de inconstitucionalidade que trata de dispositivos que restringem o uso de aditivos em produtos derivados do tabaco. Em seguida, na pauta, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre o exercício da profissão de optometrista. Fecha a pauta, ação direta de inconstitucionalidade, onde se questiona dispositivo que determina prazo de 12 meses de proibição de doar sangue para indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Gisele, nós vimos aí, né, o Cadu falando que está previsto hoje na pauta uma ação sobre a doação de sangue por homossexuais. O que está sendo discutido? Bom, o Partido Socialista Brasileiro ingressou com essa ação aqui no Supremo Tribunal Federal por entender que normas, tanto do Ministério da Saúde quanto da Agência de Vigilância Sanitária, seriam inconstitucionais, porque elas estabelecem um período, elas vetam temporariamente, por um período de 12 meses, a doação de sangue por homossexuais. E esse período de 12 meses ele deve ser contado a partir da última relação sexual. Isso, na prática, de acordo com o que está escrito na ação, significa uma impossibilidade dos casais homossexuais, dos homens que são homossexuais, doarem sangue para os bancos de sangue. Então, em razão, por entender que houve violação tanto do princípio da dignidade da pessoa humana, do princípio da igualdade e também do princípio da proporcionalidade, o partido acabou ajuizando essa ação direta de inconstitucionalidade para que o tema seja debatido pelo plenário do STF. Então, o que se discute é exatamente saber se essas normas que vetam e que restringem a doação de sangue por homossexuais, elas são consideradas constitucionais ou não. Foram admitidos os amigos da corte nesse caso? Esse é um tema bem polêmico, ele acaba gerando diversos debates. E nós temos nessa ação, eu tive a oportunidade de conferir no site do Supremo antes de vir para cá, ao todo foram 13 amigos da corte que foram admitidos no processo. Os amigos da corte são terceiros interessados, que vêm exatamente para agregar o debate. Eles vão colocar ali o seu posicionamento a respeito daquilo que está sendo colocado para decidir no Supremo Tribunal Federal. E isso, de certa forma, acaba legitimando a decisão do STF, que passa a decidir aí tendo a contribuição de pessoas, de organismos da sociedade civil, de pessoas interessadas e com conhecimento no assunto. Então, nós temos ao todo 13, a gente poderia citar como, por exemplo, amigo da Corte, o Instituto Brasileiro do Direito de Família, defensorias públicas também foram admitidas. O Ministério da Saúde, ele acaba justificando esse veto temporário por entender que, de acordo com estatísticas sobre grupos de risco, essas pessoas seriam pessoas que provavelmente teriam maior probabilidade de transmitir o vírus da AIDS. Então, eles entendem que, com base nessa estatística, haveria então necessidade de se ter essa vetação temporária. Já o Partido Socialista, até como mais um argumento em relação à ação, coloca sobre a precariedade dos bancos de sangue, sobre a necessidade, inclusive, das doações, e faz uma estimativa que, deixando de receber a doação dos homossexuais, haveria, então, uma supressão em torno de 19 milhões de litros de sangue que deixam de ser doados em razão dessas regulamentações. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. A gente se vê semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Com foco na educação política de jovens, TSE lança projeto Partiu Mudar. Voltamos já já.
juiz da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, Rafael Estrela, renovou por mais 360 dias o prazo de permanência dos traficantes Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, e Eliseu Felício de Souza, o Zeu, nos presídios federais em que estão presos. O juiz acolheu o pedido da Secretaria Estadual de Segurança, cujo relatório de inteligência apontou para o risco do aumento de confrontos armados na cidade, caso os traficantes fossem transferidos de volta. Apontado como líder do tráfico na Rocinha, NEM cumpre pena no Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia, desde novembro de 2011. Iseu, que segundo as investigações faz parte da cúpula do Comando Vermelho, foi transferido em dezembro de 2010 para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele foi condenado a 23 anos pela morte do jornalista Tim Lopes, em 2011. O TSE lançou hoje o projeto Partiu Mudar, Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio. A iniciativa é fruto da parceria entre a Justiça Eleitoral, o Unicef e as escolas judiciárias eleitorais. Partiu Mudar. É assim, com a linguagem dos jovens, que a Justiça Eleitoral vai trabalhar para que eles entendam a importância da política no dia a dia. Trazermos um pouco dessas noções de política, de civismo, né, de responsabilidade política para os jovens, estimulando não só um voto consciente, né, o engajamento já nesse processo, uma vez que ele é eleitor facultativo desde os 16 anos e, portanto, ele pode ter aí uma participação ativa, mas também para que ele ganhe noções de política e seja estimulado a entrar no próprio processo político ativo. A ideia é trabalhar educação para a cidadania com os alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas, para ampliar a discussão, não apenas sobre o jovem enquanto eleitor, mas também sobre democracia, sistemas políticos, minorias, o papel da mídia, entre outros temas. Os professores poderão usar um website criado especificamente para esse fim, que funciona como base online de iniciativas e conteúdos voltados para a educação política. Quando você tem um material diferenciado da rotina, ele já desperta uma curiosidade e certamente o sucesso e a qualidade é muito maior. Na linguagem dos adolescentes fica mais fácil. Falar aquelas palavras mais complexas também dificulta o nosso entendimento. Então eu acredito sim que vai ajudar para a gente entender mais. As primeiras ações de implementação do projeto foram realizadas no TSE, com a assinatura do acordo de cooperação entre o TSE, o TRE-DF e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, e também no Paraná, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e na Bahia. Bom, para falar mais sobre esse assunto está aqui Fábio Quintas, que é diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde, telespectadores. Bom, vamos começar explicando como é que a cidadania está sendo tratada, abordada nas escolas do ensino médio. Érica, essa é uma questão importante porque o que a gente observa é que há uma certa dificuldade das escolas tratarem de cidadania, de política na escola. Talvez isso seja fruto um pouco do nosso processo de redemocratização. Talvez as pessoas ainda lembrem que estudavam moral e cívica. De alguma forma se confundiu a ideia de moral e cívica como se fosse simplesmente uma discussão de uma determinada ideologia. E o que a gente vê hoje é que a legislação exige que se trate de cidadania na escola. Isso está na LDB. Mas os professores não se sentem, talvez, capacitados para isso. A escola não se sente preparada para isso. Então, hoje é uma exigência da legislação que muitas vezes não é cumprida. No Partiu Mudar aí, nesse projeto, como é que vai ser tratado de forma prática esse tema nas escolas? Bem, o que nós pensamos? Identificando, então, que a dificuldade estava não no ponto de vista normativo, porque a cidadania é um tema transversal, isso é uma exigência da LDB. O ensino médio, eu acho que vale a pena destacar, tem que ter como finalidade capacitar o jovem para a cidadania. As diretrizes nacionais curriculares exigem que a cidadania seja tratada transversalmente, ou seja, em todas as disciplinas. Agora, que material é oferecido para o professor? Então, nós pensamos, em conjunto com a Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, com o Unicef, elaborar um projeto que permitisse oferecer um material direto para o professor, para que ele possa trabalhar com o aluno. Foi lançado hoje, né, o projeto, como a gente viu na reportagem. E como que ele vai ser implementado em todo o país?
Então, eu diria que são dois momentos. Nós temos a possibilidade de atuar diretamente em todo o país, por conta do site. A internet facilita, ela é hoje um veículo que acessa todos os cantos do país. Então, o site está lá disponível para acesso direto de qualquer professor, de qualquer cidadão, de qualquer estudante. E, além disso, nós esperamos contar aqui com o auxílio da nossa rede de escolas judiciárias eleitorais, porque cada Tribunal Regional Eleitoral desse país tem uma escola judiciária eleitoral para atuar junto com as secretarias de Estado, para ajudar na divulgação e até para aprimorar o produto. Esse site vai ser interativo? Sim, ele terá espaço de interação com os alunos e, além disso, ele também tem vídeos, fotos. A ideia é que ele também no futuro traga cursos. Então a nossa intenção é que ele seja um portal em movimento, né? Essa é uma ideia muito importante para nós. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Fábio Quintas, que é diretor da Escola Judiciária do TSE, e conversou com a gente a respeito desse projeto muito importante que está sendo lançado hoje aí para todo o país. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região multou o jogador Neymar, os pais dele e 3 empresas que administram a carreira do atacante do Paris Saint-Germain em R$3.800.000. O valor corresponde a 2% da causa que bloqueou 192 milhões de bens da família do jogador para garantir o pagamento de dívidas com a Receita Federal do Brasil. Na decisão em que aplicou a multa, o desembargador Carlos Muta alega que a conduta de Neymar no processo caracteriza litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça por tentar atrasar a continuidade do processo. O advogado do jogador e a assessoria do atleta não quiseram se pronunciar nesse momento. O Repórter Justiça dessa semana fala sobre os projetos educacionais que dão certo. O programa visitou algumas escolas públicas. Em uma delas, 100% dos alunos têm iniciação científica. Em outros, adolescentes fizeram uma reforma física no prédio. Especialistas dizem que esse é o caminho para a melhoria da educação no país. O Repórter Justiça vai ao ar amanhã às 7h30 da manhã. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Thank you.